eu estava esquecendo, é muito importante isso daí. Bom, então a gente estava falando sobre energia e eu usei esse aplicativo para mostrar para vocês o que é energia mecânica, né? Então tá pausado aqui, ó. Então vejam que quanto maior a altura do skatista aqui, ó, olha nesse gráfico aqui, ó, maior a energia potencial gravitacional dele. Essa potencial aqui está implícito que é a gravitacional, porque existem outros tipos de energia potencial, né? Por exemplo, elástica, elétrica e ainda outros. Bom, então aqui eu vou colocar o skatista aqui numa certa altura, 5 metros, sei lá, e vocês já viram isso daí, né? Só para recordar, né? Enquanto a velocidade dele aumenta, opa, ele está com um atrito aqui, deixa eu tirar. Enquanto a velocidade dele aumenta, a energia potencial, a energia cinética também aumenta, porque a energia cinética é a velocidade ao quadrado, né? mv quadrado sobre 2. Então a energia cinética também aumenta e a energia potencial diminui. E eles vão trocando aí, né? Veja que a potencial não está chegando no zero porque ele está a uma certa altura aqui, ó. E eu pus o referencial aqui embaixo, 0 metros estava aqui embaixo. Agora sim, a potencial vai a zero e a energia cinética, ela chega no valor máximo da energia aqui, né? Lembrando que a qualquer momento, e se eu somar as duas, eu tenho o total aqui que eu tinha antes. Depois eu mostrei para vocês que se eu colocar um pouco de atrito, então aí eu vou começar, principalmente quando a velocidade é alta, a energia térmica ela começa a aparecer aqui, né? E aí, depois de um certo tempo, se eu der um pause, vamos esperar mais uma oscilação aqui. Se eu der um pause aqui, ó, por exemplo, e se eu juntar essas três barrinhas aqui, uma em cima da outra, se eu empilhar, eu vou obter exatamente esse nível aqui de energia, que era a energia inicial. Então, nesse caso, a energia mecânica, que é definida. Na aula passada eu já falei isso daqui para vocês, né? Deixa eu achar qual está escrito aqui. Então, a energia mecânica, ela é definida como sendo energia potencial gravitacional, mais energia cinética, energia relacionada com altura e energia relacionada com velocidade, tá? É a soma das duas. Então, ó, sem atrito, a energia potencial se transforma em cinética e vice-versa, mas a energia mecânica, ela se conserva, ela é constante, tá? Agora, já se eu tiver atrito, a energia mecânica vai diminuindo com o tempo e ela vai se transformando em energia térmica ou calor. E aí, uma única demonstração, mais uma última demonstração aqui, ó, que eu acho que vale a pena, é o seguinte: se esse cara, ele está pausado aqui, né? Se esse cara aqui, quando ele cai no chão, presta atenção o que vai acontecer com a energia térmica. Vou até aumentar um pouco aqui, ó. Presta atenção o que vai acontecer com a energia térmica, tá? Então veja, ó, a hora que ele sai da rampa, a energia térmica vai ser um pouquinho, mas a hora que ele bate no chão, a energia térmica, quase toda a energia que eu tinha se transformou em térmica. E a cinética que restou aqui está diminuindo aos pouquinhos, porque tem atrito das rodinhas com o chão. Beleza? Bom, então é isso. Vocês sabem o link aí, vocês podem acessar quando quiserem para verificar isso daí. Então, essa é a energia mecânica. Já mostrei isso aqui na aula passada para vocês, uma câmara térmica, né? O enunciado da energia, da conservação de energia, né? Que a energia não pode ser criada nem destruída, ela apenas pode ser transformada de uma forma em outra, por exemplo, de potencial gravitacional e cinética, ou transferida de um lugar para o outro. Quando você empurra alguma coisa, você está transferindo a energia do teu corpo para aquele outro corpo. Mas a quantidade total de energia do sistema todo que está sendo analisado, ela nunca se altera, tá bom? Beleza. Eu vou fazer esse exercício aqui para a gente encerrar o assunto aqui de energia, tá? Então, você tem um esquiador de 80 quilogramas, isso é massa, não se confundam, tá? Lembre-se que quilograma é massa, peso é newton. Ele desce um morro coberto de neve, portanto, a gente vai desprezar o atrito, né? E partindo do repouso. Então, eu vou dizer que a velocidade aqui nesse ponto A, ela é zero. Né? Ele partiu do repouso e começou a aumentar a velocidade. Então, desprezando o atrito,
determine a energia mecânica do esquiador no ponto A. Tá? Então, ele quer saber a energia mecânica. Bom, a energia mecânica no ponto A vai ser o quê? A energia cinética no ponto A, mais a energia potencial gravitacional no ponto A. Só que a energia cinética é mv no ponto A ao quadrado sobre 2, mais a potencial gravitacional, que é mgh. A gente já viu isso. E como a velocidade no ponto A é zero, todo esse termo aqui ele desaparece. Fica só, então, mgh, portanto, eu vou obter esse resultado aqui, 80 vezes 10, a aceleração da gravidade sempre 10, tá, gente? Podemos sempre adotar aí um valor aproximado de 10 metros por segundo ao quadrado. Vezes a altura, que nesse caso é 20 metros, tá aqui, ó. Então, isso daqui vai dar 8 vezes 2, 16. Agora é só pôr os zeros. 1, 2, 3 zeros. 1, 2, 3 zeros. Então, 16.000 joule. Também podemos dizer que isso daqui é 16 kJ, porque o quilo é 1000, né? Beleza. Bom, achamos a energia mecânica, que na verdade, no fundo, é a própria energia gravitacional, isso daqui, porque a cinética é zero. Aí ele diz assim, ó, qual é a energia cinética no ponto B? Então, qual vai ser a energia cinética aqui embaixo no ponto B? Bom, o que eu vou fazer agora, gente? Nós ficamos aí tentados a fazer o seguinte, ó, energia cinética, esse daqui é o item A, esse daqui é o item B. Energia cinética no ponto B, a gente fica tentado a fazer isso, ó. Massa, velocidade no ponto B ao quadrado dividido por 2. Só que eu não sei a velocidade no ponto B. Inclusive é o que ele pede no item C. Então não tem como eu calcular por essa equação aqui. Eu vou ter que calcular pela conservação de energia. Conserva energia. Então, pela conservação de energia, eu tenho o seguinte, ó, toda a energia potencial gravitacional no ponto B vai se transformar a energia cinética que eu vou ter, aliás, no ponto A, desculpa, vai se transformar em energia cinética no ponto B. Pessoal, o Santinho falou para vocês por que ele ia atrasar? Não sei se ele falou para mim, tá? Eu só estou perguntando porque não sei se vocês estão sabendo, né? Se ele comentou com vocês que ele tinha aí um compromisso, aí ele ia atrasar um pouquinho para entrar, tá? Mas daqui a pouquinho ele está aí, para alegrar a sala aí. Bom, então, por conservação de energia, a energia potencial gravitacional no ponto A vai se transformar em energia cinética no ponto B. Por que eu digo que vai se transformar integralmente? Porque eu posso dizer que a minha altura aqui embaixo é zero. Se a minha altura aqui embaixo é zero, então aqui embaixo eu digo que não tem mais energia potencial gravitacional. Eu digo que toda a variação de energia potencial gravitacional foi, ou melhor, toda a perda de energia potencial gravitacional ou toda a diminuição de energia potencial gravitacional foi para o aumento da energia cinética, tá bom? Então eu vou dizer que isso daqui, ó, é exatamente igual. E aí, então, eu posso dizer que a energia cinética vale 16 kJ, ou 16.000 joules, tá? E aí eu posso até achar o item C agora, né? Porque agora sim eu posso usar essa equação, que a energia cinética é mv² sobre 2, e aí no ponto B, né? Que é B e B, esse cara aqui vai ser 16.000, é igual a massa, que é 80, vezes a velocidade no ponto B ao quadrado dividido por 2, que é o que eu quero saber, a velocidade. Então, 80 dividido por 2 dá 40. Eu passo, ele está aqui multiplicando a velocidade, eu passo ele para lá, inverto a operação, passo ele dividindo. Então, vai ficar a velocidade em B ao quadrado, ela vai ser 16.000 dividido por 40, cancela um zero, 16 por 4 dá 4, e aí com mais 2 zeros, 400. Então a velocidade em B vai ser a raiz quadrada de 400, e a raiz quadrada de 400 vai dar 20 metros por segundo. Ou seja, 72 km por hora. Tá bom? Basta multiplicar por 3,6, né? Falamos isso na aula passada, e aí você acha a velocidade.
Ok, pessoal? Alguma pergunta até aqui? Desculpa, a tela ficou um pouco bagunçada aí. Alguma pergunta? Tudo bem. Então, esse daqui fica para casa, né? Esse daqui é um pêndulo que ele vai parando aos poucos, né? Ele vai diminuindo a altura aos poucos. Então, ele fala assim, dois momentos. Um, o pêndulo está mais alto, depois de uma oscilação, ele não chega naquela altura, ele chega um pouco mais baixo. Aí ele quer saber quanto que perdeu de energia, da energia mecânica que foi transformada em energia, em calor, energia térmica. Basta você pegar a diferença de altura, né? Você tem uma energia potencial aqui, ó, com essa altura maior, tem uma energia potencial aqui com essa altura um pouco menor, uma energia potencial um pouco menor, faz a diferença das duas. O que perdeu, quando ele chega aqui, a velocidade é igual a zero. Aqui também a velocidade é igual a zero, nos extremos do pêndulo, certo? Então, não tem energia cinética. Nesses dois momentos em que ele está no extremo, um ele está mais alto, o outro ele está um pouco mais baixo. Calcula a variação da energia potencial gravitacional, se acha a energia térmica, que foi a energia mecânica que foi perdida em forma de calor aí, de energia térmica. Beleza, então terminamos aí o conteúdo de energia. Se tiver alguma pergunta aí, gente, pode falar, tá? Deixa eu achar aqui agora o próximo conteúdo. Movimento de rotação. Muito bem. Vamos lá, ó. Então, qual que é a definição de rotação? Essas definições são importantes aí para vocês, pelo menos está na, nos documentos da ANAC lá. Ele fala um pouco sobre essas definições. Coisinha simples, tá? Ó, um objeto girando em torno de seu eixo interno, a gente fala que é um movimento circular ou um movimento de rotação. Não precisa necessariamente ser no centro do objeto. Por exemplo, se eu pegar aqui um objeto qualquer assim, ó, fizer um furo aqui, ó, né, passar um pino aqui e fizer esse cara aqui girar em torno desse pino aqui, que seria um eixo fixo ali, né, e esse negócio girando ali, se eu fizer isso, ele está no movimento de rotação, não precisa necessariamente ser o centro dele, tá bom? O movimento de translação, gente, o objeto desloca-se sem girar. Por exemplo, o meu celular aqui, ó. Se eu pegar o meu celular e deslocar ele, ó, veja a inclinação que ele está. Se eu deslocar ele assim, ó, e parar aqui, ó, na verdade, ele só efetuou um movimento de translação. Eu não girei ele, tá bom? Então, isso é definido como movimento de translação. Então, o que a Terra faz em torno do Sol, por exemplo? Ela faz o movimento de translação, ok? Associado com outro movimento de rotação. Então, ela tem os dois movimentos aí. Beleza. Bom, vamos falar um pouquinho sobre torque. Torque, pessoal, também é definido, tem um outro nome para isso daí, que é momento de força, momento de alavanca, tá? E também está associado com o tal do esforço. Eu não sei se vocês têm alguma disciplina que trata com essa terminologia específica, que fala esforço. Vamos ver direitinho o que é isso daqui. O torque está associado com todo o movimento de rotação. Então, por exemplo, aqui, ó, quando você usa uma chave de roda aqui para tirar os parafusos da roda, quando você faz esse movimento aqui, né, com o bíceps aqui, ó, para levantar um objeto, tudo isso, ó, principalmente uma alavanca, tudo partiu daqui, ó, alavancas, né, ó, uma alavanca aqui, ó, um instrumento do dentista, né, aqui o torque aqui na roda, tudo isso tem a ver com torque. Então, o torque, então, o que ele é? Ele veja a definição aqui, ó, é a tendência de uma força causar rotação. Isso é torque. Tendência de uma força causar rotação em um objeto. Então, se eu quero causar rotação, vamos pegar aqui a alavanca. Eu faço uma força aqui,
para girar esse tronco aqui em torno desse eixo aqui, ó. Tá? E com isso eu consigo levantar a pedra. Beleza? Veja que para eu ter sucesso nisso daí, eu tenho que estar uma distância aqui, ó, em relação ao eixo, maior do que a distância que a pedra está do eixo. Vocês concordam? Isso daqui a gente chama de braço de alavanca. Esse daqui é o braço de alavanca, que é a distância que vai da aplicação da força até o eixo de rotação, tá? E depende, obviamente, da força que eu faço. E essa força, gente, quanto mais perpendicular ela for ao braço de alavanca, melhor. Porque se eu pegar uma porta e quiser girar ela, por exemplo, né? Vamos supor que eu pego essa porta aqui, ó, e eu quero empurrar ela, eu faço uma força perpendicular. Se eu puxar ela nesse sentido aqui, ó, eu não vou girar a porta. Eu tenho que fazer uma força perpendicular à porta para girar, ok? Então, quanto mais perpendicular for, e perpendicular significa um ângulo de 90 graus, né? Quanto mais perpendicular for, melhor. Bom, o braço de alavanca é uma distância, então a gente mede em metros. A força a gente mede em newton. Então, isso aqui é newton vezes metro. Bom, a gente não pode definir isso aqui como joule, tá? É diferente, o conceito é diferente do conceito de trabalho. Embora seja os dois sejam newton vezes metro, aqui a gente deixa assim mesmo. A gente não fala que é joule. Lá o trabalho, que é força vezes o deslocamento, a gente definiu como joule, que é energia. Aqui não, porque o conceito é diferente. Porque você não está deslocando na direção do braço de alavanca, nada disso. Bom, muito bem, alguma pergunta aqui, gente? Fique à vontade, tá? Eu estou na correria aqui, mas não tem problema. Se tiver alguma dúvida importante, é bom que eu diga, né? Senão não é legal vocês saírem com muita dúvida, né? Um pouco a gente sempre sai, né? Mas muita não. Beleza. Então vamos lá. Ó. Um exemplo simples aqui de torque, tá? É a gangorra. Veja que isso daqui é como se fosse uma alavanca, né? Então a garota aqui, ó, que pesa menos, ela tem que sentar uma distância maior do eixo de rotação do que o rapaz que é mais gordinho. Então, agora, por que eles conseguem manter o equilíbrio? Isso é intuitivo. Você já fez isso com criança alguma vez na vida? Sentar mais perto do eixo de rotação da gangorra para a criança poder brincar lá com você. Bom, quando você faz isso, tem alguma coisa que é constante aí para manter o equilíbrio. E é o produto do braço de alavanca com o peso, ou a força que está sendo aplicada. Então, veja aqui, ó, 250 vezes 3 dá o mesmo valor de 500 vezes 1,5, que é o braço de alavanca desse rapazinho aqui, ó. Desculpa. Então, os dois dão 750, ou seja, os dois têm o mesmo torque. Os dois têm o mesmo torque. Então, os torques estão se equilibrando. A garota está tentando fazer um torque aqui no sentido... Minha câmera está invertida, né? Então, deixa eu pensar aqui. Ela está tentando fazer um torque no sentido horário, anti-horário. Minha câmera está invertida, eu fico confuso aqui na hora de falar. Ela está tentando fazer um torque no sentido anti-horário, isso. Horário. E ele está tentando fazer no sentido anti-horário. E aí esses torques se cancelam. Vejam que não são as forças que se cancelam, são os torques. Não adianta eu tentar igualar as duas forças, elas são diferentes. O que eu tenho que igualar é o produto da força que cada um faz com o braço de alavanca de cada um. Isso sim é igual aqui, e não a força. Beleza? Bom, vamos fazer esse teste então rapidinho, tá? Pensem aí, ó. Acontece a seguinte situação, a garota está sentada ali, de repente vem alguém ali com um saco de maçã e fala assim, ó, segura aí. Mas aí, se ela segurar o saco de maçã, é óbvio que ela vai girar isso daí no sentido horário. E ela vai descer, ele vai subir. Onde ela tem que sentar? Essa é a pergunta. Onde ela vai ter que sentar para manter o equilíbrio? Óbvio que ela vai ter que sentar mais para frente para diminuir o braço de alavanca, porque o peso total dela agora vai aumentar. Então ela tem que compensar isso diminuindo o braço de alavanca. Olha o santinho aí. Tá mutado, filho.
Você tá falando aí, tá mutado. Saiu de novo. Ih, estava tudo mutado, falei tudo de novo. Fala aí, galera! Cheguei. Tive um compromisso aí, desculpa, gente, mas o Renato quebrou o galhão aqui para mim. Obrigado, Renato. Eu vou desligar a câmera aqui, senão minha câmera atrapalha você, tá? Depois eu converso com vocês aí. Beijo do Ok. gordo. Tô por aqui. Beleza. Comendo pão. Gente, ele senta do meu lado lá, você não sabe as coisas que os pacotes que ele abre para comer lá na escola, lá na mesa dele lá. Depois ele conta. Bom, então é isso, gente. Ela pega lá um pacote de maçã e ela tem que sentar mais perto, certo? E aí, como que a gente vai calcular isso daí? Dê uma pensadinha aí rápida, eu não vou deixar, não vou pôr o forms aí para vocês votarem para a gente não perder muito tempo, tá? Mas qual dessas distâncias aí vocês acham que teria que ser? Será que, como que a gente faz para calcular isso daí exatamente, né? Você pode fazer na tentativa e erro, pegar cada uma dessas alternativas e multiplicar pelo peso total, que agora, ó, deram um saco de 50 newtons para ela. O total vai ser 300, você pode fazer isso daí. Tem uma maneira mais fácil, né? A gente pega, ó, veja que o torque do garoto continuou sendo o mesmo, que é 750. Então ela tem que igualar 750. O peso dela passou a ser 300, então qual que vai ser o novo braço de alavanca dela? Passo 300 que está multiplicando, passa ele dividindo, e aí eu tenho, então, 2,5 metros. Beleza? Alguma pergunta, gente? Tranquilo, né? Vamos lá, ó. O braço de alavanca, só para vocês terem uma ideia aqui, ó, se eu puxar com uma força inclinada assim, lembra que eu falei que a força tem que ser o máximo possível perpendicular. Se eu puxar com uma força inclinada, o torque já não vai ser tão grande. É como se eu diminuísse o meu braço de alavanca, ó. É como se eu tentasse fazer uma força aqui, ó. Agora o braço de alavanca diminuiu. Então, a probabilidade, ou a chance de eu conseguir virar, né, abrir esse parafuso, desparafusar, vai ser menor, porque eu diminuí o meu torque. Tá? Então, nessa situação aqui, eu tenho um torque um pouco maior, e se eu colocar uma chave aqui, ó, um prolongamento aqui da chave, aí eu aumentei mais ainda o meu braço de alavanca. Então, com isso, eu consigo ter um torque maior ainda. Beleza? Olha lá, isso daqui é muito importante para vocês, né? Essa questão das ferramentas aí, questão do esforço, isso daí é que tem lá nos documentos da ANAC lá, né? Eu dei uma olhadinha. Então veja, ó, quando você aperta aí um alicate, aqui está o eixo de rotação, tá? Você faz uma força aqui e o parafuso que está aqui, né? Ele vai fazer uma força, digamos, para baixo aqui assim, ó. Vai fazer uma força, deixa eu ver. Você faz uma força ali e o parafuso faz uma força aqui para baixo, né? Então veja, como o braço de alavanca aqui, ó, do parafuso é menor do que o seu braço de alavanca, então a força que você faz vai ser menor do que a força que o parafuso faz. Então com isso, ou vice-versa, se o parafuso faz uma força muito grande na ferramenta, a ferramenta está fazendo uma força muito grande no parafuso, tá certo? Terceira lei de Newton, ação e reação. Então, essa força aqui, ó, que o alicate faz no parafuso é bem maior do que a força que você faz. Beleza? Então, isso é uma vantagem mecânica. Nós falamos disso já na aula passada, quando estávamos falando sobre as máquinas simples lá, né? Isso aqui também é uma máquina simples. O alicate é a mesma coisa, ó, o braço de alavanca aqui, ó, maior, e aqui o braço de alavanca que vai no parafuso, né, de fenda ali, é menor. Então, a força que você faz aqui é menor e a força que a chave faz no parafuso aqui vai ser maior. Ok? Bom, olha esse exercício aí, ó. Enem 2018. Ele usa os termos técnicos que são usados realmente no curso de vocês de célula, que são esses termos aqui, ó. Os termos que eu estou falando, torque, braço de alavanca, são os termos utilizados na física. Na engenharia, curso técnico assim, eles usam esses termos aqui, ó. Quer ver? Força potente, que é a força que você faz. E, deixa eu ver aqui onde é que está a outra.
força resistente, que é a força que o parafuso faz no alicate, por exemplo. Tá bom? Ou que o alicate faz no parafuso, ação e reação, elas são iguais. Ok? E a distância, ele chama, deixa eu ver aqui, ó, qual que é a... Deixa eu ver aqui se ele define a distância lá. As pessoas utilizam o princípio de funcionamento das alavancas, chamada força potente, em um ponto da barra, para superar e equilibrar uma segunda força resistente. Por causa das diferentes distâncias entre os pontos de aplicação, essas forças são diferentes também. Ele não define, ele não dá a definição que vocês têm lá na apostila de vocês lá. Eu não me lembro agora qual que é o nome lá. Mas isso não é tão importante. Vamos lá, ele quer saber, ó, em qual dos objetos a força potente é maior do que a força resistente? Então, normalmente, a gente quer fazer pouca força, certo? A gente quer que a força maior seja lá, na resistente. A gente quer fazer uma força potente menor. Mas ele está dizendo o seguinte, que dessas máquinas aqui, ó, simples, qual delas que você tem que fazer uma força potente maior do que a força resistente? Ó, o alicate a gente já mostrou que não, né? Se eu pegar, por exemplo, esse cara aqui, ó, eu tenho aqui o eixo de rotação está aqui, um braço de alavanca grande aqui, e o peso está aqui, ó, o peso tem um braço de alavanca menor, então também não é. Esse cara aqui, ó, quebra-nozes, também não, porque a noz está aqui, né? Então você tem, aqui está o eixo de rotação, esse é o braço de alavanca teu, esse daqui é o braço de alavanca da noz. Então a força maior vem para ela do que para você. Então, todos esses daqui a gente tem, exatamente, ó, Thiago, é a pinça. Em todos esses daqui a gente tem uma vantagem mecânica, com exceção da pinça. A pinça, se você olhar aqui, ó, você vai ver que você aperta ela aqui, só que sorte que a gente, com pinça, você quer fazer coisa pequena, né? Não precisa de muita força. Então, na verdade, você tem que fazer uma força maior aqui, porque o teu braço de alavanca é menor. E o braço de alavanca da força resistente, ela é menor aqui, ó, porque o braço de alavanca dele é maior. Tá certo? Então, a pinça, braço de alavanca maior, força menor. A força que você faz, braço de alavanca menor, força maior. Beleza? Mas para uma pinça, isso daí é suficiente. Você quer só precisão para arrancar um pelo, alguma coisa assim, né? Pegar alguma coisa pequena. Beleza? Então tá bom. Vamos lá para a força centrípeta, então. O que significa força centrípeta, gente? A palavra centrípeta significa que procura o centro, ou que aponta para o centro. Beleza? Então, para girar a lata, você puxa o barbante para o centro e exerce uma força centrípeta sobre a lata. Então, tá aqui, ó, a força do barbante está puxando para o centro da circunferência. Quando um carro contorna uma curva, a força centrípeta impede que ele derrape. Então, o carro gira as rodas, como a roda não pode capotar, então aparece uma força de atrito aqui, o carro estava indo para lá. Aparece uma força de atrito para cá que faz o carro contornar. Beleza? Então, a força centrípeta vem da força de atrito e faz o carro fazer essa curva aqui. Bom, gente, o importante de lembrar é o seguinte, a força centrípeta não é uma força especial da natureza. Ela é qualquer força que esteja ali no teu problema. Então pode ser, por exemplo, um avião fazer um looping. Qual que é a força centrípeta para ele fazer uma curva? É o atrito, é a força que o ar faz na asa. Então a força centrípeta vem da força do ar na asa. Beleza? Pode ser uma cordinha, pode ser o atrito do chão. Tem diferentes origens uma força centrípeta. A força centrípeta é uma coisa importante aqui, ó, que ela é sempre perpendicular, ângulo de 90 graus. Entre a velocidade e a força centrípeta existe um ângulo de 90 graus. Tá ok? Muito bem. Ou seja, como ela é 90 graus com a velocidade, lembra de que nós falamos de trabalho? Toda força que é perpendicular a uma velocidade não realiza trabalho sobre aquele corpo. Ok? Então essa força
veja que interessante, essa força ela não contribui nem para aumentar a velocidade da bolinha, nem para diminuir. Ela vai só manter a bolinha ali, fazendo o movimento circular. É óbvio que, como existe atrito, então a velocidade vai diminuindo aos pouquinhos, e aí você sempre dá um puxãozinho para frente para manter essa velocidade. Mas se não tivesse atrito, você não precisaria fazer isso. E então a força seria sempre, né? Como existe atrito, a gente acaba puxando essa força um pouquinho para frente aqui, ó, para manter a velocidade dela, porque senão ela perde pelo atrito com o ar e assim por diante. Mas se não tivesse atrito, ela seria sempre 90 graus. Beleza. A fórmula, gente, da força centrípeta, ela depende da massa, depende da velocidade ao quadrado e depende do raio, ok? Veja que se a gente comparar, deixa eu ver aqui, ó. Se a gente comparar essa fórmula com a segunda lei de Newton, força resultante é igual a massa vezes aceleração, nós podemos ver que daqui a gente vê que esse cara aqui é a aceleração centrípeta. A aceleração centrípeta é v quadrado sobre r. Ok? Bom, uma coisa importante aqui, ó. Se você tiver uma curva suave, onde o raio de curvatura vai ser grande, uma curva suave. Se você fizer uma curva fechada, o raio de curvatura é pequeno, olha aqui, ó. Então a curva é fechada. Beleza? Bom, dito isso, a gente também fala curva aberta, né? Curva aberta e curva fechada. Vamos ver esse teste aqui, ó. Suponha que você dobre a velocidade para contornar uma curva. Ele está dizendo o seguinte: você fez essa curva inicialmente com uma certa velocidade. Agora você vai voltar lá, a mesma curva, você resolve dobrar a velocidade. Para impedir você de derrapar, a força centrípeta deverá se alterar para... Então, o que ele está dizendo é o seguinte: para que você não saia da curva, você dobrou a velocidade. Para que você não saia da curva, faça a mesma trajetória, com a mesmo raio de curvatura, certo? O que deve acontecer com a força centrípeta, se você dobrar a velocidade? Dá uma pensadinha aí, o que você faria? Você dobraria, a força centrípeta ela teria que se tornar o dobro, ela teria que ser 4 vezes maior, ela teria que ser metade, ou ela seria 1/4 do valor inicial na ida? Na verdade, ela vai ser 4 vezes, porque a velocidade está elevada ao quadrado. Então, se a minha velocidade era 10 ao quadrado, vai dar 100. Se a minha velocidade dobra, passa para 20 ao quadrado, eu vou ter 400. Então, veja que a velocidade ela aumentou 2 vezes, mas o resultado de elevar ao quadrado vai aumentar 4 vezes. A velocidade aumentou 2 vezes. A velocidade ao quadrado, que é o que vai resultar na força centrípeta, aumenta 4 vezes. Beleza? E se eu triplicar a velocidade? Elevado ao quadrado, 3 ao quadrado, dá 9. Então, a minha força centrípeta teria que ser 9 vezes maior para me manter na curva. Isso não quer dizer que eu vou conseguir fazer a curva, tá, gente? Eu estou dizendo que para que eu consiga fazer a curva, tem que ter essa força centrípeta. Agora, se tiver cascalho no chão, ou se o atrito não for suficiente para me manter na curva, então eu vou derrapar. E aí nem existe a força centrípeta. Eu faço o movimento ali com a roda para virar, mas o carro continua indo em linha reta, porque eu derrapei. Bom, vamos ver mais um teste aqui, ó. Suponha que você contorne uma curva mais acentuada do que antes. Então, de novo, você foi lá para o Instituto Federal, fez aquela curvinha lá. Aí depois, na volta, você faz... Não, aí não dá certo, né? Porque o raio é outro. Aí você faz o outro caminho com o raio sendo metade do raio anterior. Só que para a mesma velocidade. Você manteve a velocidade, só que agora você tem metade do raio. O que vai acontecer com a força? Como que tem que ser a força centrípeta para que você não saia da curva, onde essa curva é mais fechada? Bom, essa força centrípeta ela vai ter que ser o dobro, 4 vezes, metade ou 1/4? Usando a intuição, né? Usando a intuição, a gente sabe que se a curva é mais fechada, para eu não derrapar, tem que ter uma força centrípeta maior, certo? Então, ela vai ser o dobro. Por quê? Porque, ó, se esse raio aqui, se ele aumentou 2 vezes... desculpa. O raio ele caiu pela metade. Se o raio diminuiu pela metade, tá certo?
esse 2 aqui, ó, passa invertendo lá para cima, né? Ele passa invertendo aqui para cima, então a força centrípeta vai ficar 2 vezes maior. Ou seja, eles são inversamente proporcionais. Se o raio diminui, a força centrípeta aumenta. Se o raio aumenta, a força centrípeta diminui. Tá bom? Ok, vou fazer esse exercício então para a gente encerrar aí sobre a força centrípeta. Bem facinho, tá? Um avião de brinquedo é posto a girar num plano horizontal, preso a um fio de comprimento 4 metros. Sabe-se que o fio suporta uma força de tração horizontal máxima de 20 newtons. Então, se esse garoto começar a girar mais rápido, a força, para mantê-lo nessa circunferência, a força tem que aumentar, só que a corda não vai suportar mais do que 20 newtons e ela vai estourar. Bom, então, ele quer saber, sabendo-se que a massa do avião é 0,8 kg, qual é a máxima velocidade que o avião pode girar, sem romper o fio. Okay? Então, basta pegar esse valor máximo de força aqui, ó. Então, ele quer saber a velocidade, né? Então, você tem o comprimento, que é o raio é 4 metros. Tá aqui. A força máxima, ela é 20 newtons. A massa do aviãozinho é 0,8 kg. E ele quer saber a velocidade máxima, que corresponde a essa força máxima aqui de tração, força centrípeta. Então, nesse caso, vou pegar a fórmula da força centrípeta, mv² sobre o raio. Então, aqui vai ser 20 igual a 0,8 vezes a velocidade ao quadrado, que é o que eu quero saber, dividido pelo raio, que é 4. Bom, então esse 4 eu posso passar ele está dividindo tudo, eu posso passar ele multiplicando tudo do lado de lá, vai ficar 4 vezes 20 é igual a 0,8 vezes v ao quadrado. Então, esse cara dá 80, então 80, eu vou passar esse 0,8 que está multiplicando aqui, vou passar ele dividindo para o outro lado. 0,8, isso daqui é v². Então, vamos resolver esse daqui para o lado de cá. E eu vou ter, então, que v² vai ser 8 por 8 vai dar 1. Certo? Agora, aqui seria 80, seria 10. Só que embaixo ele não é 8, ele é 10 vezes menor. Então, eu vou ter aqui mais um zero, 100. Então, V vai ser raiz quadrada de 100, que é 10 metros por segundo. Ou seja, se eu multiplicar por 3,6, eu vou achar 36 km por hora, tá? 10 metros por segundo é a resposta. Alguma pergunta, gente? Bom, pessoal, vocês já estão entendendo que a física depende da matemática, mas a matemática não depende da física. Então, a matemática tem mais os poderes, né? Só para resumir, ou seja, a matemática é o Corinthians e a física é o Palmeiras, não tem mundial, né? Vou fazer uma outra piadinha que o pessoal fazia lá na graduação. Se você quer aprender matemática, você estuda física, faz um curso de física, que você aprende física e matemática, pronto. Aí o pessoal brincava também e falava assim, ó, se você quiser aprender química, você estuda física, porque você vai aprender física, química e matemática. Aprende a mexer nos vidrinhos lá, pronto, você já sabe química. Brincadeira, gente. É que nem lá na USP, né? Quando eu fazia engenharia civil, a gente falava que a mulher foi feita por um arquiteto, certo? Por quê? Porque tinha rixa de engenharia civil com arquitetura. Mas por que a mulher foi feita por um arquiteto? Porque jamais o engenheiro ia pôr o esgoto junto com a área de lazer, né? Vamos lá, gente. Força centrífuga. Olha só. Há uma confusão muito grande que o pessoal faz entre força centrípeta e força centrífuga. Aprendam... Aí, Santinho. Aprendam aí a diferença, beleza? Entre a força centrípeta e a força centrífuga. O pessoal faz muita confusão com isso daí, tá bom? Então, olha só. Gente, força centrífuga, eu vou falar uma realidade para vocês. Força centrífuga, ela não existe, tá bom?
ela é só uma força aparente. Você acha que ela existe. Por exemplo, quem está girando aqui, por exemplo, nesse chapéu mexicano aqui, ó, você acha que tem uma força te empurrando para fora. Mas essa força não existe, não existe nada te empurrando para fora. Tá ok? Bom, a palavra força centrífuga, ela quer dizer que fugindo do centro ou para fora do centro. Mas lembra que, na verdade, ela não existe. É só a pessoa que está no movimento circular que sente essa força como se ela existisse. Beleza? Então, olha só. É um equívoco comum achar que a força centrífuga puxa para fora. Por quê? Porque vamos supor que esse negócio está girando para cá, assim, ó. Está girando assim, nesse sentido. Se arrebenta aqui, ó, o barbante aqui, no momento em que você está girando, ele vai seguir em linha reta. Ele não vai sair para cá. Ele vai seguir em linha reta, inércia. Todo o corpo, que não tem força nenhuma atuando sobre ele, continua em linha reta com velocidade constante. Você pode fazer essa brincadeira em casa. Pega qualquer coisa na mão e começa a girar aí, né? E aí, de repente, você solta. Você vai ver que a hora que você soltar, esse negócio vai em linha reta. Ele não vai sair para lá. Tá? Mas quem está sendo girado tem a sensação de que está sendo puxado para fora. E eu vou explicar melhor por que isso daí também. Bom, então é isso, tá bom? Aqui, por exemplo, numa centrifugadora de roupa, por exemplo, a água ela sai pela tangente. Tá? Ela não sai na radial, ela não sai na direção radial aqui, ó. Ela sai pela tangente. É como uma roda de carro que tá patinando aqui na lama, né? Tá cheio de lama aqui embaixo. Conforme ela está patinando, ela joga a lama aqui, ó, nesse sentido, ó, sempre na tangente, na direção tangente que tangencia a circunferência nesse ponto aqui. Tá certo? Beleza. E, ó, eu já acabei já. Bom, só para vocês entenderem melhor, se isso daqui, por exemplo, fosse aqueles brinquedos lá de parque de diversão, né? Aquele samba, aqueles negócios que ficam girando lá, você encosta aqui, ó, estamos vendo de cima, tá? Como se fosse sua cabeça aqui, ó. Você encosta aqui e parece que você está sentindo uma força te empurrando para fora, porque na verdade, gente, você está tendendo a ir em linha reta. A tua tendência é ir em linha reta. Porém, no momento em que você quer ir em linha reta, o brinquedo não deixa, ele te mantém preso ali. Então existe uma força sobre você aqui, ó. Essa força aqui, força de contato, é chamado de força normal, tá certo? Então, como existe essa força normal te empurrando aqui para o centro, você fala assim, peraí, se tem uma força que está me empurrando para o centro, é porque deve ter alguma força aqui me empurrando para fora, que é o que a gente chama de força centrífuga. Mas, na verdade, não existe essa força aqui. Você pode até usar, trabalhar com ela, existem fórmulas, tá? E para que te permite trabalhar com força centrífuga, mas na verdade ela não existe. É uma sensação, beleza? Bom, então, ótimo, já acabamos isso daí? Já não, né? Tem mais 3 capítulos para a gente falar aí. Vamos lá, gente, respira fundo aí. Agora, vamos para a matéria. Isso aqui é bem legal. Oi. A hora que você puder, me põe de orientador, organizador, para eu tirar a lista de presença, que depois eu vou falar quem ganhou as medalhas aí, tá bom? Não, mas você já está, você pode fazer isso, porque... Eu não tô conseguindo pegar a lista de presença, não sei por quê. Porque você não abriu a reunião, então. Pode ser. Beleza, tá. Eu já vou fazer isso já, só um minuto. Na hora que você puder, não tem Não, eu vou pressa. fazer isso já, eu tenho que fazer de qualquer jeito, eu faço já, senão eu acabo esquecendo aí. E parece que o Teams não está mais lançando automaticamente a lista de presença, né? Então tem que tomar cuidado com isso. Ah, não tá mais? Eu não estou conseguindo mais ver, Santinho. Desde quando? Desde sexta-feira da semana passada, faz uma semana. Ixi, mas não tava sabendo disso, não. Sexta passada eu consegui, sei lá, vamos ver. Deixa eu ver aqui, José Luciano Santinho. Remover da reunião, não. Tornar um apresentador. Beleza. Veja se você consegue fazer aí. Mas agora eu não sei, é só você não compartilhar nada. Pessoal, se alguém por acaso deixar de ver minha tela,
fala aí que eu descompartilho e compartilho de novo e resolve, tá? Por acaso... Obrigado. Enquanto tá aparecendo aqui, Renato. Tá. Então vamos lá, gente. Natureza atômica da matéria. Ó, todo mundo sabe disso, né? Já viu em química que os átomos são o modelo atômico que a gente tem hoje, né? Que eles são, além de muito pequenos, eles têm o modelo aí do núcleo, com prótons, cargas positivas e nêutrons. A maior massa está ali no núcleo, e os elétrons estão distribuídos ali. A carga total desse átomo é neutra, ou seja, as cargas positivas, se eu somar com as cargas negativas, vai dar zero. A carga total é neutra, beleza? Ou seja, o átomo está neutro. Bom, uma coisa muito importante é que eles estão perpetuamente em movimento. O que significa isso, gente? Ah, mas espera aí, como assim em movimento? As moléculas aqui da minha caneta estão em movimento? Estão. Se eu pudesse enxergar, né, no nível molecular, eu veria as moléculas dessa caneta assim, ó, agitadas assim. Ó. Elas não saem da posição de equilíbrio, porque é um sólido. Um líquido, ele pode, um fluido, o gás, ele pode fazer isso, sair daqui para lá, trocar de posição. Agora, um sólido não. Então, ele fica vibrando, mas ele não sai da posição de equilíbrio dele. Quanto maior a temperatura desse corpo, mais agitação essas moléculas têm. Ok? Então, quando você está com febre, as moléculas da tua pele estão a temperatura maior, uma agitação maior do que normalmente. Beleza? Bom, todas as coisas são feitas de átomos, pequenas partículas em movimento perpétuo, atraindo-se mutuamente quando estão a uma pequena distância umas das outras, e repelindo-se ao serem espremidas umas contra as outras. Então, quando duas moléculas chegam pertinho assim, elas grudam, tá? A eletrosfera, ela se deforma e o núcleo de um átomo acaba atraindo a eletrosfera do outro, e eles grudam ali. É uma questão de diminuir a energia, eles ficam mais estáveis. Por exemplo, o oxigênio, O2, hidrogênio, H2, só os átomos chamados nobres, né, que eles têm a camada já completa e eles não grudam formando molécula. Agora, se eu tentar pegar dois átomos e tentar comprimir um contra o outro, eles não vão entrar um no outro. Beleza? Aí eles começam a se repelir. É isso que ele está dizendo aqui. Bom, quando átomos de diferentes elementos se ligam, eles formam um composto. Então, por exemplo, o sal de cozinha. Você pode pegar o sal, cada grãozinho de sal tem um número enorme de moléculas NaCl grudadinhas. Você não separa. Você pode esfarelar o quanto você quiser. Vai estar sempre um cristalzinho ali formando várias moléculas de NaCl. Como que você consegue separar esse sódio desse cloro? Jogando na água. Aí as moléculas de água entram ali no meio e acabam quebrando a ligação, chama a ligação iônica, né? Elas separam e aí então você separa o cloro do sódio. Senão, não. Então, um composto só pode ser separado por meios químicos. Agora, se eu pegar uma substância misturar com outra sem ligação química, eu vou ter uma mistura. Por exemplo, o ar. O ar é uma mistura de diversos gases. Eles não estão, esses gases, o oxigênio, o hidrogênio, o gás carbônico que existe aqui no ar, a molécula de água, eles não estão ligados quimicamente, eles estão só misturados. Tá bom? Então, isso daí é chamado de mistura e composto. Muito bem, as moléculas, então, elas são formadas por dois ou mais átomos que compartilham elétrons, como eu disse lá, ó, O2, NH3 e assim por diante, H2O. Então, aqui o exemplo do NH3, que é a amônia, eu tenho 3 átomos de hidrogênio e 1 átomo de nitrogênio. Beleza? Agora, uma coisa importante aqui, gente. Quando esses átomos, eles estão agitados, vamos supor que eu vou resfriando eles, eu ponho um gelo ali, alguma coisa assim, para ir tirando essa agitação vai passando para o gelo, e o gelo vai derretendo, e essas moléculas vão ficando mais devagar. É como uma moçada assim, que está lá, sei lá, dançando lá, assim, aí depois chega alguém quietinho lá do lado e leva um solavanco lá, então essa pessoa fica mais, né, adquire uma velocidade maior, e você bateu nela, você deu uma parada. Então, é a mesma coisa que acontece com os átomos. Os átomos que estão muito agitados e entram em contato
com outros átomos que estão menos agitados, você passa essa agitação de um corpo para o outro. Isso é chamado calor. Quando eu retiro esse calor, então quando esse cara que está muito agitado começa a perder a agitação, ou seja, ele começa a diminuir a temperatura, o que acontece com ele? Se for um líquido, por exemplo, as moléculas podem se grudar. E aí você vai formar o sólido, passou do líquido para o sólido. O gás é a mesma coisa, quando as moléculas estão lá voando lá, né? Se eu diminuir a temperatura, elas vão bater ali, né? E elas se separam. Mas se eu diminuir a temperatura, elas eventualmente elas podem bater com baixa velocidade e grudar. Então eu começo a formar pequenas gotículas de água, por exemplo, de H2O. Vão formando as gotículas, né? E depois, eventualmente, eu posso formar tudo isso daí num volume só de água. Tá ok? Bom, então vejam, gente, que no caso do sólido está mais concentrado. O elemento químico aqui está mais concentrado. O líquido está um pouco menos concentrado. E o gás está menos concentrado ainda. Essa concentração tem a ver com a densidade. Então, veja, quanto mais concentrado o elemento químico estiver, maior é a densidade dele. Qual que é a definição de densidade? Então, massa dividido pelo volume. Então, se eu consigo colocar bastante massa num volume pequeno, eu tenho uma densidade grande. Se eu tiver essa mesma massa, só que num volume grande, então é como se eu diluísse aí, né, no espaço, então eu tenho uma densidade baixa, ok? Então, a densidade você pode usar a letra D de densidade ou a letra grega ρ, tá? É muito utilizado. Como a densidade é massa, aqui então vai ser quilograma no Sistema Internacional de Unidades. E aqui embaixo vai ser metros cúbicos. Litro não é do Sistema Internacional de Unidades, tá bom? Então, metros cúbicos quilograma por metros cúbicos é a unidade de medida de densidade no Sistema Internacional. Mas a gente também costuma utilizar grama por centímetro cúbico, grama por mililitro, que é a mesma coisa, ó, o mesmo valor, porque o mililitro é o próprio centímetro cúbico. Quilograma por litro, que é muito usual para a gente, isso daqui, e o do Sistema Internacional. E tem outras unidades de medida de densidade, tá? Por exemplo, libra por polegada cúbica, por polegada ao cubo, que é a unidade de medida muito utilizada aí na área de vocês, que é de aviônicos, né? Ou, isso daí, tem outras também, né? Libra por pés cúbicos, tá? Umas coisas assim, que é o idioma inglês, né? Muito bem, então aqui tem alguns exemplos aí de densidade. Olha só, aqui são os líquidos e aqui os sólidos. A água, olha que interessante, a água é exatamente 1 kg por metro cúbico, 1000 kg por metro cúbico. Gente, metro cúbico, para não esquecer mais isso, pensa assim, metro cúbico, pensa numa caixa d'água, onde ele tem um lado, 1 metro de lado, 1 metro de profundidade e 1 metro de altura. Então, um cubo de 1 metro. Quantos litros vão caber ali dentro? 1000 litros. Basta você pensar assim, ó. Pensa assim, ó. Aqui, ó, se eu pegar uma caixinha aqui, ó, de 10 centímetros de lado, uma caixinha de 10 centímetros de lado, como se fosse uma caixinha de leite. Só que ela não é alongada, ela é um cubo, uma caixinha cúbica. Eu vou ter 1 litro, certo? Uma caixinha de leite eu tenho 1 litro, aproximadamente. Então, se eu encher essa lateral aqui de caixinhas, 10 caixinhas aqui nessa lateral, e 10 caixinhas nessa outra lateral, eu vou ter aqui embaixo uma base, uma área de 100 caixinhas, 10 vezes 10. E se eu agora empilhar essas 100 caixinhas, vão caber 10 pilhas, 10 colunas, né? De 100 litros cada. Então, no total, eu vou ter, então, quando eu tenho 1 metro cúbico, eu vou ter um total de 1000 quilogramas. Beleza, gente? Bom, então você vê que a água ela serve para definir a densidade dos materiais. Ela é 1000 quilogramas por metro cúbico. Se eu quiser transformar isso aqui para gramas por centímetro, basta eu dividir por 1000. Ok? Olha que interessante, o mercúrio ele tem 13.600 quilogramas por metros cúbicos. Isso significa que se eu pegar uma caixinha de leite e jogar mercúrio dentro dela, ela vai pesar mais de 13 quilos, de tão denso que é o mercúrio.
Ok? Mercúrio, então, além da... Eu vou mostrar. Além dele ter o peso atômico do mercúrio ser maior do que o da água, né? Porque metais eles já são pesados, são os núcleos têm bastante prótons e nêutrons ali, então ele é um átomo pesado. Além disso, eles também estão próximos, né? Mais próximos. E isso daí também influencia na densidade. Vejam que o mercúrio ele é mais pesado do que o chumbo. Aqui o chumbo. O chumbo é 11.340. O mercúrio é mais pesado. Interessante, né? O que mais aqui que a gente tem de interessante aqui? Bom, depois a gente vê. O ar, gente, se eu pegar 1 metro cúbico de ar, olha só, pesa só 1,23 quilogramas. Bem pouquinho. Vamos lá? Bom, eu vou fazer esse daqui. Bom, vamos pensar junto nessa segunda questão aqui, galera. Ó, o que acontece com o volume de um pão que é esmagado? E com a massa dele? E com a densidade dele? Só para fazer você pensar um pouquinho qualitativamente, né? Um cálculo mental bem simples aí. Se um pão é esmagado, o que acontece com o volume? O que acontece com a massa? O que acontece com a densidade? Já formulou aí na tua cabeça a resposta? Bom, óbvio, né? Se eu tinha um pão aqui, quando eu esmago ele, ele vai ficar um volume menor. Então, o volume diminuiu, o volume diminui. A massa continua a mesma, porque a mesma quantidade de massa de farinha que eu tinha no pão bonitinho, fofinho lá, agora eu tenho amassado. Se eu puser numa balança, não mudou nada. Bom? Então agora, e qual vai ser a densidade? A densidade, ela é a massa, isso daqui é Rho, tá, gente? Aquela letra grega Rho lá. É a massa sobre o volume. Como o volume diminuiu, então a densidade aumentou. Ou seja, ficou mais compacto, ficou mais concentrada, as moléculas lá ficaram mais concentradas. Então a densidade aumentou, beleza? Bom, esse daqui, ó, vou recomendar que vocês façam em casa, tá? É o seguinte, como é que você mede a densidade de um metal, por exemplo? Se ele não for muito grande, você pode fazer da seguinte maneira, você tem que ter uma balança e mede a massa dele. Então, supor que você tem uma balança aqui e mede a massa dele em, em, em gramas, aí você vai achar 260 gramas. Como é que você vai medir o volume desse cara? Se ele for uma forma, se ele tiver uma forma geométrica bem definidinha, você pode medir as dimensões, raios, sei lá, lateral, e medir aí qual que é o volume dele, calcular isso daí matematicamente. Ou, se ele tiver uma forma qualquer, já fica mais complicado. Então, o que você pode fazer? Você pode colocar ele dentro de uma proveta, pode colocar dentro de uma proveta graduada. É uma árvore. Era para ser uma proveta. Então aqui está a graduação da proveta. Então vamos supor que você mergulha, você pega um negócio todo, uma forma qualquer, pendura num barbante, mergulha ele. Vamos supor que ele estava aqui, a água estava aqui, ele estava aqui, digamos, em, sei lá, 1 litro. E aí você mergulhou ele aqui embaixo, o que, que aconteceu? Todo o volume dele, a água não vai poder penetrar se ele é um metal, certo? Ele é impermeável. Então, ele vai ocupar um espaço lá que a água ocupava antes. Essa água vai subir de nível, ela vai vir para cá. Para quanto que ela foi? Vamos supor que ela foi para 1,2 litros. Então, pronto, você já sabe que o volume do teu objeto vai ser de 0,2 litros, 200 ml. Tá bom? É assim que você faz. Então aqui, ó, ele deu para você aqui o volume e a massa, tá? E aí é só calcular a densidade. Eu vou agora resolver esse exercício 9, tá bom? Ó, as medidas da aresta de um bloco em forma de paralelepípedo são 10 centímetros, 6 centímetros e 2 centímetros. Determine
em gramas por centímetro cúbico, que é a mesma coisa que quilogramas por litro, a densidade do bloco se sua massa for de 240 gramas. Opa. Desculpa, gente. Bom, vamos lá. Então, olha só. Eu tenho aí as dimensões desse paralelepípedo, né? Então, eu tenho aqui um lado, o outro lado, uma coisa do tipo assim. Esse lado maior, vamos supor que é 10 centímetros. Essa profundidade, vamos supor que é 6 centímetros. E essa altura, 2 centímetros. Beleza. A massa dele é de 240 gramas. E eu quero saber a densidade. Agora eu vou usar D para variar um pouco. Quero saber a densidade. Bom, a densidade, ela é a massa sobre o volume. Então, eu preciso só determinar o volume. Quanto que é o volume? O volume é os lados, né? Então, A vezes B vezes C. As laterais vezes a altura. Então, isso daqui vai me dar... Como ele está pedindo aqui ó, em centímetros cúbicos, eu não preciso transformar nada. Vai ficar 10 vezes 6 vezes 2. Então, 10 vezes 6 é 60. 60 vezes 2, 120. Lembra que esse cara aqui ó, é centímetros, centímetros, centímetros. A unidade também multiplica, viu, gente? Por isso que ó, centímetro vezes centímetro, centímetro ao quadrado. Vezes centímetro de novo, centímetro ao cubo. Ok? Muito bem, então agora fica fácil, né? E ele quer gramas por centímetro cúbico, então basta pegar então, ó, 240 gramas dividido por 120, 24 é o dobro de 12, isso daqui dá 2 gramas por centímetros cúbicos. Também é igual a 2 quilogramas por litro. Ok? Deixa eu ver se tem mais algum exercício aqui que era para resolver. Tem mais um aqui? Vamos voltar lá. Como se compara a densidade de um bloco de ferro com a densidade de um arame fino de ferro? Pensa nisso. Como se compara a densidade de um bloco de ferro com a densidade de um arame fino de ferro? Quem é maior? Qual seria a sua resposta? Na verdade, elas são iguais. Por quê? Densidade tem a ver com a concentração das moléculas ou dos átomos. Quer eu tenha um bloco de ferro ou um fiozinho fino de ferro, se eu pegar lá dentro desse fiozinho, eu vou ter uma certa concentração de átomos. Se eu pegar o bloco, eu vou ter a mesma concentração de átomos. Ou seja, para cada... Lógico que num fio, eu não tenho, digamos, um litro, né? Pode um fiozinho tão pequeno que não dá nem 1 centímetro de espessura, não importa. Mas se eu tivesse 1 centímetro, um fio bem grosso de 1 centímetro, quanto que caberia ali? Caberiam a densidade de... não lembro qual é a densidade do ferro, vamos ver aqui... 7.870, tá? 7.870 gramas ou quilograma por metro cúbico, ou 7,87 quilogramas por litro, tá certo? Não importa, gente, não importa o formato do objeto, o que importa é a concentração, a densidade continua sendo a mesma ali. Tudo bem, gente? Ficou alguma dúvida aí, pessoal? Esse daqui, ó, eu quero que vocês façam em casa, tá? Vou sugerir aqui que vocês façam em casa. Veja, ele está dizendo o seguinte, ele está falando aqui que cada divisão aqui esse cara aqui é um densímetro. Densímetro, como o próprio nome fala, é um medidor de densidade de líquidos. Bom, então, você faz uma graduação nesse densímetro e você calibra ele.
Você coloca ele lá, quando ele vai boiar ali dentro da água, então um tubinho de vidro, certo? Que boia na água. Quando ele está boiando ali na água pura, você vai colocar esse cara aqui, ó. Aqui então é 1,00 gramas por centímetro cúbico. Certo? E aí ele fez o seguinte, cada divisãozinha dessa daqui vai dar isso daqui, ó, que é 0,05 gramas por centímetro cúbico, cada divisão. Então aqui seria quanto? 1,05. Aqui embaixo seria 1,10 gramas por centímetro cúbico. Ué, mas embaixo não precisava diminuir? Não, é que acontece o seguinte, quanto mais denso é o líquido, mais ele flutua, mais o objeto flutua. Tá? Prestaram atenção no que eu falei? Por exemplo, o Mar Morto. No Mar Morto, vocês já devem ter ouvido falar que você não consegue afundar. Tem gente que até tira foto lendo o jornal. Parece que você está boiando em cima de alguma coisa, mas não é, só a água. É que a água é tão densa, existe tanto sal dentro daquela água, que a densidade dela fica tão alta que você não consegue afundar. Quanto mais denso for o líquido, mais o objeto flutua. Certo? Então, aí vocês têm a resposta, tá? E vocês façam em casa aí. Bom, terminamos aqui. Falamos sobre pressão. Beleza? Mas só falta um agora que é o dobro do tamanho. Mas eu acho que vai dar tempo, hein? Ah, gente, é 1h20. Nós vamos parar a 1h30, né? É isso que vocês costumam fazer, né? É 1h30 que a gente para? Ou vocês querem parar agora? Vocês que sabem. Beleza, 9h30 então. Vamos lá, fluidostática. Veja que o que nós vimos até agora lá em estrutura da matéria, que a densidade é algo muito importante para a gente entender isso daqui que vem pela frente, beleza? Olha lá, ó. Isso daí tem a ver com pressão, gente. Uma cama de faquir, aqui, a pessoa não se machuca, tá? Uma faca, o que ela tem a ver com a pressão? Um prego, né? Então, veja, ó, se eu pegar... Deixa eu ver um lápis aqui. Se eu pegar esse lápis aqui, ó, e apertar, a força que eu estou fazendo dos dois lados é a mesma. Aí você fala, Renato, então por que você sente mais dor no dedão aqui, onde está a ponta? Por causa da pressão. A força é a mesma, mas a pressão é diferente. Como que eu sei que a força é a mesma? Porque a ação e reação, né? Se esse dedo empurra esse daqui empurra aquele com a mesma força em sentidos contrários. Beleza? Bom, então, se eu tenho um bloco aqui, ó, e deixo ele deitado, a pressão aqui é menor do que se eu puser em pé. Tá? Por quê? Porque eu estou concentrando, veja que o bloco colocado em pé, eu estou concentrando todo o peso do bloco numa área menor. Olha só, a gente já vai achando o conceito que está por trás da pressão. Uma área menor, com o mesmo peso, fica uma maior compressão, portanto uma maior pressão. Tá certo? Essa cama de faquir, por que não machuca? Porque eu tenho muitos pregos distribuídos embaixo dela, então eu distribuo o peso dela em várias areazinhas. Embora a ponta do prego seja muito afiada, mas se eu somar aí centenas de pregos, eu vou conseguir uma área que não é desprezível, não é uma área insignificante. Vai somar todas elas, vai dar uma certa área. Então eu estou distribuindo o peso sobre essa área total e, portanto, não machuca. Se eu tentar usar a faca no sentido contrário, né? Será que eu vou conseguir? Vocês sabem que a gente não consegue, né? Por que a gente não consegue? Qual que é a explicação física para isso? Tem a ver com a pressão também. Bom, vamos lá então. Então, ó, esse primeiro slide já nos possibilita definir o que é pressão. A pressão não nada mais é do que a força, não necessariamente peso, pode ser qualquer força, dividido pela área.
Bom, é força por unidade de área. Então, F sobre A, ela é diretamente proporcional à força e inversamente proporcional à área. Ou seja, se a área é grande, a pressão é pequena. Se a área é pequena, a pressão é grande. E força é Newton, área é metros quadrados, lado vezes lado, metro quadrado, não confunda com densidade. Então, eu tenho Newton por metro quadrado, que é batizado de Pascal. Ok? Então, Newton por metro quadrado, Sistema Internacional de Unidades, pode ser chamado também de Pascal. Bom, aqui um detalhe importante, que é a força ela tem que ser perpendicular à área, senão ela não vai fazer pressão na área, né? Tem que ser perpendicular. Só a componente perpendicular que vai causar realmente uma pressão ali. Bom, aqui umas unidades de medida aqui alternativas, tá? Isso daqui é muito utilizado na engenharia, o tal do quilograma-força por centímetro quadrado. Veja que não é quilograma, tá? Muitos dizem, ó, tantos quilogramas por centímetro quadrado, mas está implícito que é quilograma-força. Ou seja, o que é o quilograma-força? Se esse cara aqui tem meio quilo, então qual que é o peso que ele faz aqui na minha mão? Um peso que corresponde ao peso de meio quilo de massa pendurado. Então eu digo que é meio kgf, quilograma força. É a força correspondente ao peso de meio quilograma. Tá bom? Mas no dia a dia o pessoal fala, fala tantos quilogramas por centímetro quadrado. Mas está implícito aí. Bom, isso daqui, essa unidade é muito utilizada por vocês lá, ó, na manutenção de aeronaves. Certo? Que é o libra-força, eles também falam só libra, mas é libra-força por polegada ao quadrado, que é o chamado PSI. Tá? PSI vem lá da Inglaterra, né, que é o pounds, né, por polegada ao quadrado, square inch. Então vem do inglês ali, ó. Libra-força por polegada quadrada. É o que é utilizado, gente, na calibração de pneus, na bomba de encher pneu, lá no posto de gasolina. Então, por exemplo, você fala assim, quanto que põe aí no pneu? Pode pôr 30. 30 o quê? 30 PSI, tá? De potência, não, de pressão. Tem também a atmosfera. Uma atmosfera é 10 a quinta Pascal. 10 a quinta, gente, é 100 mil. Você tem 5 zeros aqui, ó. 100 mil Pascal. E 100 mil, eu posso dizer que é 100 vezes 1000. E esse 1000 eu posso juntar com a unidade de medida, fica quilopascal, tá? 100 quilopascal. E tem o milímetro de Hg também, o milímetro de mercúrio, que é a unidade de medida do medidor de pressão arterial, tá? Quando você vai medir a pressão arterial, você fala assim, quanto que está a minha pressão aí? O cara fala assim, tá 12 por 8. O que ele está falando? Ele está falando que ele não está dando em milímetros, ele está dando em centímetros. Eu vou mostrar para vocês o que é isso daí. Ele está falando, tá 12 centímetros de mercúrio, é a máxima quando o coração bombeia, e 8 centímetros de mercúrio é a mínima quando o coração relaxa. Tá? Então é milímetros de mercúrio ou centímetros de mercúrio. Bom, eu vou fazer... Isso daqui é só conceitual, né? Olha que interessante essa questão aí, ó. Em certas localidades, por causa das baixas temperaturas, as superfícies dos lagos se congelam, podendo-se caminhar, patinar ou até trafegar sobre elas. Com a chegada do verão, a espessura da camada do gelo começa a diminuir, podendo-se romper. Nessas circunstâncias, por que é mais seguro uma pessoa rastejar sobre tal superfície do que caminhar sobre ela? Então é muito comum, né, aqueles filmes que mostram lá isolados no Alasca, não sei se alguém tem essa TV da NET aí, né, esses canais da NET, eu acho muito legal isso daí. Então tem uns programas que mostram isso daí, pessoal vivendo lá naquelas áreas bem remotas, no Alasca ali, e é muito comum quando eles chegam no rio que está congelado, eles ficam com uma amidão de atravessar ali, né? Porque ele pode abrir, a pessoa cair ali, a água está super gelada, dá hipotermia. Então, a pessoa poderia se rastejar. Por que ela pode se rastejar, que seria mais seguro? Porque, veja, quando a pessoa está em pé, quanto menor a área, maior a pressão, exatamente. Então, quando a pessoa está em pé, ela tem essa área aqui, ó, sobre o gelo.
Então, é uma área pequena. É o peso sobre a área, certo? Isso é pressão. Então, quando ela deita, ela distribuiu o peso dela numa área maior. Então, a área aqui aumentou, ficou uma área maior, e o peso aqui vai diminuir. Certo? Quanto maior o denominador dessa divisão aí, maior o resultado da divisão. Então, é isso daí. Beleza. Vamos ver esse daí, eu vou fazer para vocês aí rapidinho. Ó. O salto de um calçado feminino tem uma área de 1,2 centímetros quadrados em contato com o chão. Então, salto fino aí, tá? 1,2 centímetros quadrados. É como se fosse 1 centímetro quadrado por 1 centímetro quadrado. Um pouquinho maior que isso, para dar 1,2. Se uma mulher que o calça tem 50 kg de massa, encontra-se apoiada em apenas um dos pés, qual a pressão que o salto exerce no chão? Então, gente, vamos ver aqui, ó. Basta então eu pegar a massa dela, que é 50, multiplico por 10 para achar o peso, 500 newtons, divido o peso dela pela área, que já está em centímetros quadrados, e aí eu encontro 417 aproximadamente newton por centímetro quadrado. Essa é a pressão do salto da moça se ela ficar num pé só. Se eu fizer o mesmo cálculo aqui para o elefante, onde a pata dele tem um diâmetro de 30 centímetros e pesa 5 toneladas, ou seja, o peso dele, 5 toneladas é a massa, né? A gente tem um vício de linguagem, pesa 5 toneladas, mas na verdade é a massa dele, né? 5 toneladas. O peso é 50 newtons, 50 mil newtons. E aí, se eu fizer, então, achar a área usando essa formulinha aqui, tudo e tal, eu vou achar que a pressão do elefante vai ser 74 newton por centímetro quadrado. Se ele tiver numa pata só, que é a maior pressão. Tá? Veja como a pressão da pata do elefante é menor do que a pressão do salto da moça. Bom, aí então, ó, comparando os dois resultados, qual deles provavelmente deixaria marcas em um piso de madeira macia? Com certeza o salto da moça deixa marcas num piso de madeira macia. Tá? É muito comum esses pisos, né, de madeira, assim, aquela madeira bem bonita, assim, fininha, a pessoa vai lá com o saltão lá, toque, 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 fica todas as marquinhas lá. Né? O elefante já não poderia andar lá tranquilamente que não iria marcar. Porém, né, se for que nem aquelas casas lá dos Estados Unidos onde embaixo tem porão, né, é tudo de madeira, a maioria das casas lá dos Estados Unidos é tudo de madeira, não é que nem a nossa que tem o concreto, né, depois tem o piso e tal, né. Então, o elefante não marca o piso, mas ele pode arrebentar o piso porque a madeira pode não aguentar. Então, essa é a diferença, tá bom? Beleza? Porque são 5 toneladas, afinal de contas, né? Então, a madeira não marca, mas ela pode não aguentar o peso e arrebentar. Bom, beleza. Encerramos, então, pressão, que é necessário para a gente entrar agora na pressão do líquido. Gente, é muito interessante isso daqui, ó. Você pode estar a mar aberto, certo? Aquela água, imensidão de água assim. Fica fazendo caso de compensado. É porque acho que é por causa das temperaturas lá, né? Que é muito fria, então eles fazem de madeira porque é um isolante, acho que um isolante térmico melhor. Talvez seja mais fácil de construir também, de construir tudo, né? Também não sei exatamente qual que é a razão. Mas eu acho que porque eles deixam o espaço vazio, eles põem o compensado aí que você falou, né? E aí, aí eles põem o compensado aqui, aí eles deixam o espaço vazio e enchem de espuma dentro desse compensado, dentro dessas duas paredes aí. E essa espuma é um isolante térmico, tá bom? Vamos lá, gente. Vamos lá, senão não vai dar tempo, vai. Se você então estiver no mar aberto, tem muita água. Se você afundar, digamos, a 1 metro de profundidade, né? Ou como está indicando ali, espuma expansiva. Se você afundar a 3 metros de profundidade, vamos supor que você está aqui, ó, você vai sentir uma certa dor de ouvido aqui, por causa da pressão que a água faz nos seus tímpanos. Beleza? Agora, se você tiver num açude, gente, um açude é como se fosse um poço ali, um negocinho com pouca quantidade de água. Pode até ser um poço mesmo.
Imagina que você entra num poço, mas de profundidade 6 metros, e você está aqui, ó. A pressão que você vai ter no ouvido é muito maior, é o dobro da pressão que você vai ter aqui. Então veja, não depende da quantidade de água que tem para lá, depende só da profundidade. Tá bom? Não esqueçam isso, gente. Não depende do volume de água. Então olha só, se eu tiver, por exemplo, aqui uma caixa d'água, né? A pressão fornecida por ela, a velocidade com que a água vai sair lá, depende, ela é maior se ela for mais alta, se ela contiver mais água, ambas ou nenhuma delas. Pensa, a pressão que uma caixa de água fornece é maior se for mais alta, se contiver mais água, ambas ou nenhuma. Só depende da altura, não depende da quantidade de... Você vê como engana? Engana, né, essas coisas. Por isso que esses testezinhos são bons, para fazer a gente testar mesmo, né? Testar a nossa... Que a gente vai, às vezes, no automático, né? Mas porque é uma intuição, é coisa do... É o senso comum. O senso comum nos diz que se tiver muita água, vai, então, ter uma pressão muito grande. Mas não. Vou mostrar uma coisa aqui para vocês. Imagina que eu pego um tubo, tá? Eu pego um tubo aqui, ó, bem fininho, um tubo de 1 centímetro de diâmetro, assim, ó, mas digamos que ele tenha 6 metros de altura. Eu encho ele com água, tá? Vamos supor que eu coloco no meu ouvido aqui, ó. Aqui é a minha orelha, tá? Então, aqui está o meu ouvido, ok? E a pressão que eu vou sentir aqui, gente, é muito grande. Eu vou sentir dor no ouvido. Apesar de ser um tubinho bem estreitinho, cheio de água, 6 metros. Tá? Agora, eu poderia pensar assim, o que é mais fácil? É uma outra pergunta. O que é mais fácil, ao invés de pensar no meu ouvido aqui, o que é mais fácil? Suportar uma coluna de água num tubo bem estreito, com o dedo aqui embaixo, colocar meu dedo aqui embaixo para suportar, ou um dique? Imagina que eu tenho aqui a água e eu tenho um dique aqui, ó. E esse dique aqui, ó, uma água aqui, digamos, sei lá, pode ser uns 3 metros de profundidade, alguma coisa assim. E eu faço um furinho aqui em cima, ó. E aqui começou a vazar água. Se eu puser meu dedo aqui para tampar, o que é mais fácil tampar? É mais fácil tampar o dique, porque a altura só é o que importa. E essa altura é muito pequena comparada com essa altura aqui. Aqui, no caso de 6 metros, provavelmente você não vai conseguir segurar isso daí. Vai doer o teu dedo, tá? Porque a pressão é muito alta. Ok? Bom, beleza, vamos lá. O que nos faz? O que faz com que nos sintamos mais leve dentro da água? Todo mundo já deve ter segurado alguém no colo dentro da água. Parece que o peso dessa pessoa diminuiu, mas na verdade não. O peso não diminuiu. Gente, desculpa, eu vou parar por aqui que já passaram 6 minutos. E depois eu volto aqui no empuxo. Ó, são 21h36, eu volto às 21h46. Beleza? Até daqui a pouquinho, gente. Santinho, se você quiser, não sei, dar quebrar o vídeo em 2 aí, né? Acho que é melhor, né? A gravação, desculpa, a gravação. Eu vou parar aqui a gravação, tá bom, Santinho? Peraí. Para um pouquinho só. Peraí, Zé. Posso parar a gravação, Santinho? Vamos para o intervalo, Renato? 10 minutos, vou dar agora o intervalo. Beleza. Eu não consegui ver a lista de presença, como você falou mesmo, Renato. Eu baixo